Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ozonioterapia. Hoje eu vou estar falando sobre a importância da suplementação endovenosa, da suplementação aí da vitamina D, tá certo? Todo mundo me escutando, né? Então, qualquer coisa, se vocês forem tendo dúvidas aí, vão colocando que durante a aula a gente vai respondendo e no finalzinho eu vou responder dúvidas que vocês tiverem de acordo com os nossos temas, tá certo? Sobre as aulas que foram dadas aí. Então, se tem dúvidas sobre atendimento, sobre protocolo, como iniciar o atendimento, coloca no final que eu vou estar ajudando aí a ter esse raciocínio clínico, tá certo? Então, hoje o nosso assunto da nossa aula de hoje é sobre suplementação, né, da vitamina D. Então, a maioria dos pacientes que tem doença autoimune, ele tem uma deficiência de vitamina D. Então, é importantíssimo a gente se atentar à dose, né? O quanto está ali no valor de exame laboratorial. E, muitas das vezes, esse paciente que tem carência de vitamina D, ele vem associado a uma disbiose intestinal. Então, para quem não sabe, o que é uma disbiose intestinal é um desequilíbrio da microbiota intestinal, aonde vai causando, especialmente pelo estilo de vida, né? Esse estilo de vida sem uma alimentação saudável, sem um estilo de vida adequado, né? Onde tem muito estresse, sedentarismo, um sono ruim, a poluição eletromagnética e através da má alimentação, uma alimentação rica em carboidrato, em açúcar, isso acaba causando uma disbiose, trazendo esse desequilíbrio no intestino do nosso paciente. E com isso, a gente precisa aí fazer com que essa flora intestinal fique equilibrada para ter uma melhor absorção, porque tudo que a gente coloca, tanto nutrientes quanto macronutrientes, a suplementação, ela é absorvida no nosso intestino. Então, se esse intestino, né, está totalmente aí alterado, não tem como a gente colocar nutrientes para dentro, porque não vai ter uma boa absorção, tá certo? Então, na redução, essa disbiose, ela vai ter uma redução da função da barreira intestinal, onde ocasionado pela baixa expressão gênica de proteínas de JUPs e AMPs, tá? Dos MUPs que a gente tem. Então, o nosso intestino, ele tem uma barreira, tá? Vamos ver que são isso aqui, ó. As barreiras, tá? Onde são ocasionadas e aí a gente tem dentro dessa microbiota, a gente tem aqui o lúmen. E aí, o normal é essa forma aqui. A partir do estilo de vida inadequado, ela vai se espaçando essa barreira. Então, o que é bom entra para a corrente sanguínea e o que é ruim também vai entrar para a corrente sanguínea, onde vai ter, lá dentro das hemácias, ela vai ter essa alteração. Então, tanto as bactérias quanto, né, os parasitas, contra os nutrientes, as vitaminas, vão carrear dentro das hemácias, e essas hemácias que vai dar alteração dentro do nosso organismo como um todo. Quando a gente tem um organismo desequilibrado, ou algum órgão fragilizado, ali vai gerando uma retirada de nutrientes, né, gerando ali, tirando a energia daquela hemácia e vai ocasionando uma doença autoimune. E aí, através do parasita ali, na corrente sanguínea, né,
não vai conseguir ser bem absorvida a vitamina D. Então, é onde ocasiona esse desequilíbrio aí na flora intestinal. Então, essa síndrome, né, muitas das vezes também vem associado uma síndrome do intestino irritado aí, tá? Aonde as condições genéticas na qual as bactérias e as toxinas são capazes de vazar por essas barreiras, né, da parede do intestino, onde são ocasionadas pela ingestão excessiva do açúcar, onde esse paciente começa a ter uma resistência insulínica, tá? Aonde esse excesso, o álcool em excesso também vai ocasionar danos nessa barreira do intestino, aonde vai ter as deficiências nutricionais, porque não vai ser bem absorvido os alimentos, tá? E aonde causa as inflamações. O estresse é um cofator aí para essa síndrome do intestino irritado, para desbiose intestinal, aonde vão ter aí uma má saúde do intestino. Então, por isso que o ozônio, ele se difere por vias de aplicação, porque depende dessa microbiota, da saúde da microbiota intestinal, que vai depender do estilo de vida do seu paciente. Então, a dependência, o paciente, muitas das vezes, quando ele tem um intestino preso, ele tem carência de nutrientes, né, de carência, está desidratado, e muitas das vezes ele vem com o uso de uma dependência aí por laxantes. Rosane, você tem que... Alguém avisa para a Rosane aí, por favor, que ela tem que ligar o microfone, ela está falando que está sem voz. Então, o uso indiscriminado de antibióticos e anti-inflamatório vai ocasionar o quê? Uma barreira ali e alterar essa saúde intestinal. Então, a gente tem que fazer os desmames, porque essa alteração, hoje, todo médico que faz o uso de antibiótico, ele introduz o lactobacilo junto para reconstituir aí a flora intestinal. Então, o uso crônico de inibidores da bomba de prótons, que é o omeprazol, pantoprazol, isso vai fazer que essas bombas de prótons, ela faz uma inibição e aonde tem uma alteração no pH, deixando esse pH mais inflamado, um pH com abaixo de 5, aonde tem um desequilíbrio na flora intestinal. Então, quando a gente fala da absorção da vitamina D, a gente tem que associar como que está a flora intestinal do seu paciente, porque se ele tiver as fezes em formato de diarreia, uma fezes líquida, não vai adiantar suplementar vitamina D, porque essas barreiras, né, o lúmen do intestino vai estar aberto e com isso não vai ter uma boa absorção. Então, vai acabar que vai entrar, mas não vai cair na corrente sanguínea e vai sair. Então, não é uma forma adequada. É primeiro reequilibrar essa flora intestinal para fazer a suplementação da vitamina D. Então, as doenças que podem estar associadas à desbiose como consequência de leaky gut, tá? São as alergias, a asma, o autismo, doença autoimune como o eczema e a psoríase, doenças inflamatórias intestinais, artrite reumatoide, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, diabetes tipo 1, resistência à insulina e obesidade. Todas essas doenças também estão associadas à carência da vitamina D, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí ao introduzir, pedir o paciente para fazer a reposição da vitamina D.
E aí, os sintomas principais é quando o intestino está com um vazamento, tá? E as bactérias e toxina entram na corrente sanguínea e pode causar essa inflamação generalizada e possivelmente desencadear uma reação no sistema imunológico do paciente. Então, o paciente às vezes tem um inchaço, dores crônicas. Eu pego muito paciente que tem dores crônicas que estão com o intestino irritado e que estão com carência de vitamina D, tá? A sensibilidade alimentar, fadiga, problema digestivo, distúrbios inflamatórios da pele e erupção cutânea e alergias. Então, a gente tem, quando tem essa inflamação, que tem uma microbiota que não está sadia, muitas das vezes vem associada à carência de vitamina D e tem esses sintomas. E às vezes a gente aplica mais, fica preocupado mais com os sintomas do que as carências do organismo no paciente, tá certo? E aí é onde, como a gente evita essas síndromes e como que a gente vai regular. Uma das chaves para o intestino mais saudável é aumentar o número de bactérias benéficas no intestino, aonde tem um limite à ingestão de carboidratos refinados. Hoje a farinha branca, né, o bromo, ele é muito prejudicial ao nosso organismo. O bromo é o que está aí junto com o glúten, que dá essa sensação de fofinho. Então, é gostoso porque é fofinho, mas não é benéfico para o nosso corpo, né? Então, tome sempre associar os probióticos para reconstituir essas bactérias gram-positivas e não as bactérias gram-negativas. Fazer uso de alimentos fermentados, como a kombucha, que é free. Hoje temos outros nutracêuticos, outras fermentações aí, de alguns nutrientes fermentados, que as conservas, que é totalmente benéfica, né? O consumo de alimentos ricos em fibra, isso é altamente benéfico para o intestino. Então, a partir do momento que a gente associa a vitamina D e essa nutrição ali, equilibrando a microbiota intestinal, a absorção da vitamina D vai ser melhor. E aí, quando a gente pensa a associação da vitamina D e o ozônio, então, se eu tenho uma microbiota sadia, ao eu entrar com o ozônio retal, eu vou estar tendo uma absorção melhor dessa microbiota, dessa flora, desse gás no meu intestino, tá certo? E aí a gente tem a importância da suplementação da vitamina D associado, porque se a gente tem uma dor, muitas das vezes a gente tem uma carência, se tem uma alergia, a gente tem uma carência da vitamina. Então, é importante o paciente, dos benefícios, né, o que Deus deu através da natureza para a gente foi o sol, e o sol é benéfico para a absorção da vitamina D. Então, hoje a gente está prejudicado porque a gente está isolado entre quatro paredes, aonde a gente não é exposto mais o sol. E hoje a gente tem muito, a indústria farmacêutica vem falando que a exposição ao sol ocasiona câncer de pele. Então, a gente está tendo mais pessoas, mais pacientes com carência de vitamina D. No Covid, a gente viu aí que um paciente com vitamina D dosada a 40, ela era totalmente maléfica. O paciente tem aí alguns sintomas, né? Muitas das vezes pode chegar com a vitamina D, saiu estudos que o paciente pode ficar hospitalizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado até na orientação de quanto que a gente pode, né, orientar o paciente a fazer o uso da vitamina D. Então, a gente tem aí as estratosferas, aonde tem uma irradiação, que é a UVC,
que é direto do sol, então a gente tem essa barreira para quê? Para fazer essa filtragem, porque se não tivesse a barreira, a gente morreria sapecado. Deus é tão perfeito que pensa até nesse tipo de proteção para nós, tá? E aí o ozônio que faz essa barreira para a gente não ter essa queimadura, tá? E aí a gente tem o UVB, que é a nível da epiderme, e o UVA, que é da hipoderme, né? Atravessa a derme e vai na hipoderme, aonde ocasiona a alteração aí. E é onde a gente tem a absorção, não é a nível, né? Só de pele, ela ultrapassa ali. E o quanto que eu tenho que dosar? É um padrão todo mundo tomar 2.000 I, 10.000 I, 5.000 I? Não, gente, eu quero que vocês anotem. Valor de referência, tá? Se eu tenho um paciente lá que no exame laboratorial dele deu, um exemplo, 32.000 UI. Quanto que está faltando? Hoje a gente sabe, né, os artigos, já é o nível adequado de vitamina D é de 70.000 UI. Então, se esse paciente tem 70.000, ele não tem 70.000 UI, né, que é o ideal, e ele tem aí 38, quanto que está faltando? Está faltando 32 diário. Então, ele tem que fazer uma suplementação de 32 mil UI. Não vai adiantar ele tomar 2 UI por dia, porque ainda vai ficar carente. Então, por isso que as terapias para doença autoimune do Dr. Cícero Coimbra, alta dosagem de vitamina D, ele utiliza 100, 200, 50.000 I, porque depende muito do paciente, mas a dosagem da vitamina D é feita através da quantidade que está faltando para o ideal diário. Porque se ele fizer todos os dias, vai estar 38. 20, 10, quando se tem. E aí a gente tem que dosar o que está faltando para ele ser suplementado, tá certo? Eu vi que teve gente que levantou a mão. Quem foi? Pode abrir o microfone aí e perguntar. Antônia, foi você. Quer perguntar? Abre o microfone e pergunta. Então, gente, enquanto você faz sua pergunta aí, tenta se conectar aí, Antônia, eu vou continuando. Então, quando a gente tem essa carência, a gente, até para suplementar o paciente, a gente tem que saber. Mas só que para cada conselho, existe uma normativa de quanto você pode orientar. Prescrever para o seu paciente. Eu, como fisioterapeuta, eu só posso prescrever 2.000 UI. Passou de 2.000 UI, eu não posso prescrever. Mas hoje, vitamina D, você se compra aí, tem sites, Estados Unidos importa para o Brasil, aonde tem vitaminas D excelentes, onde você pode orientar o seu paciente. Ó, nesse site aqui, você compra, você não precisa de receita. Então, eu faço dessa forma com o meu paciente, porque às vezes o profissional que vai atender ele lá, o médico, às vezes, não acha que 40, 30 tá ótimo, ideal, porque se você pega um exame laboratorial, fala que tá normal. Mas dentro da terapia integrativa, da ortomolecular, essa dosagem de 38, 20 não é normal, tá? Então, os estudos bioquímicos, ele ainda estão ultrapassados, tá? Então, eles precisam ter uma nova visão aí, para ter uma nova terapêutica aí de suplementação. Então, esses fotos
fotões de UVB, onde tem o sol, aonde ele vai ter a nível da epiderme, aonde a gente tem uma dehidrocolesterol, aonde a carência da vitamina D vai ocasionar até mesmo um aumento do colesterol. Então, esse paciente, ele precisa, às vezes, né, ele sente dor, tem uma doença autoimune e tem um colesterol alto. Adianta o paciente estar tomando civastatina, sendo que ele não faz a suplementação da vitamina D, o colesterol dele só vai continuar subindo. Então, a gente tem que saber casar, ver esse paciente como um todo, para ir na causa raiz do problema dele. E muitas das vezes é uma carência de vitamina. Sandra, você quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Olha a Rosane falando. A Rosane, se não me engano, ela é do sul. No sul é frio, as pessoas não vão para o sol, então fica um pouquinho mais isolado, né? Então, quanto que ela tinha que fazer aí numa suplementação de 47, tá? De vitamina D, para tentar carrear, segurar para 40 ou no 70 a vitamina D. Então, se ela tem uma doença autoimune, uma doença inflamatória, se ela não suplementar a vitamina D, ela não vai ter resultado. Então, só entrar com o ozônio via sistêmica e local, muitas das vezes tem, né, dor crônica, tem processos alérgicos, não vai ter muito resultado. Então, a gente tem que saber dosar isso aí e orientar o nosso paciente para ter resultados efetivos. E hoje, o paciente que tem carência de vitamina D, ele tem carência de magnésio. E o magnésio... Não está abrindo o microfone, gente, eu acho que não é comigo aqui, é com vocês aí, eu não sei o porquê. Eu só abro aqui e eu não tenho como, eu só tenho como mutar quando está aberto. Quando não está aberto, eu não tenho como. Sandra, aqui aparece para mim que você, quando você sai e volta. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, você aperta aí, você apertou aqui, apareceu um negócio aqui para mim. Não, ela saiu. Ela saiu. Então, gente, quando a gente pensa no paciente como um todo, eu tenho que pensar nessas absorções, nessa cadeia. O que está levando esse paciente a ter uma carência de vitamina D? Se ele está carente de magnésio? Para vocês terem uma ideia, eu faço a minha suplementação, estou aí tentando equilibrar o meu organismo como um todo, porque eu tive Covid, que desequilibrou. Agora, foi finalzinho de dezembro que eu peguei, né, dezembro para janeiro, estou aí há 5, 6 meses. Eu consegui desinflamar o meu fígado agora, aonde a minha vitamina D sempre foi 80, 90, e a minha vitamina D foi para 30, 36. Aonde está me gerando o quê? Uma carência de progesterona e testosterona. Aí eu, como fisioterapeuta, eu posso prescrever hormônios, mas é muito difícil, eu ainda não tenho um estudo afinco aí com os hormônios, ainda não parei para estudar, aonde eu precisei, né, me juntar a pessoas para me orientar como que eu faço isso. Então, agora eu vou estar suplementando a testosterona e a progesterona para tentar subir, e com isso, a carência disso vai causando o quê? Carência de cálcio, e hoje a gente não suplementa mais cálcio, e aí vai gerando o quê? Dores articulares. Apesar de eu não ter, de acordo com a atividade física, eu não tenho dor, mas aí pode ter uma hérnia de disco, dores no joelho, uma artrose. Então, uma coisa vai levando a outra.
por mais que eu suplemento, o meu organismo está puxando. E o que eu observei? Eu estou tendo muito lapso de esquecimento. E o Covid faz isso. Então, por mais que a minha vitamina D, eu faço 100 mil UI de injetável por mês e suplemento além de 50 mil todos os dias. E ainda estou carente. Por quê? Ela está puxando para os outros órgãos funcionarem, porque senão a gente pifa, é como se fosse uma bateria onde liga tudo. Então, essa importância de fazer essa reologia, de olhar para o paciente como um todo, é importantíssimo, tá? Ô, professora. Oi. Eu peguei um exame meu aqui, que a minha vitamina D deu 33,5. E aí aqui nos 33,5, tá extremamente baixa, né? E aí lá no laboratório, se você olhar pelo valor de referência do laboratório, fala que 20, dependendo. Então, tá escrito assim, ó, até 60 anos de idade, superior a 20. Grupos de risco de 30 a 60 e risco de toxicidade e hipercalcemia superior a 100. Como que é isso? Não existe isso, porque a vitamina D, ela não é acumulativa. Todos os dias você vai tendo reposição de vitamina D. Porque se ela fosse acumulativa, se você tomasse uma dose de 600 mil UI, você ia bater lá e ia gerar uma atrofia da aorta. Eu trabalho com médicos que utilizam o protocolo Coimbra, que utiliza 600 mil UI no paciente deles, e nunca peguei um paciente com calcificação da aorta. Tá, mas por exemplo, então isso quer dizer que por esse exame aqui tá errado. Sim, eles utilizam esse valor de referência que era antigamente para pacientes sadios. E hoje a gente não, quem faz exame, o paciente não é sadio. O paciente, não é sadio. Ele é doente. Quanto é que está a sua vitamina D? Deu 33,5. Só que aqui ele não marca como UI, ele marca aquela outra forma, né? NG/ml, né? Que é por mililitros, né? Aham. Aí tem que fazer a conversão. Aí. Porque foi do soro, né? Mas, exatamente. Mas normalmente você vai estar aí, que você vai estar carente, você vai ter que tomar aí mais 30 mil. Então a média é de ficar entre 70 e 80, seria de 70 a 100? Mas e, por exemplo, pode falar. Eu gosto de 70 a 80. Tá. Mas e se chega um paciente para mim, vamos supor, com um exame tipo esse meu aqui, meio xing-ling, e com uma vitamina D alterada? Baixa, né? Que tá baixa. Tá, mas vamos supor que fosse o inverso, que tivesse alterada. Que também acontece, né? De ter dá 100 e pouco? Isso. Muito aí difícil. Como que eu faria? Eu teria que... Mas se acontecer, aí eu teria que reduzir... Quer dizer, se ele tiver, paciente, né? Ou se ele está fazendo... Para ele chegar a ser alterado, ele tem que estar fazendo a suplementação de alta dosagem. E aí, a gente não pode tirar. Quem vai tirar é o médico. Aí você fala assim, olha, procura seu médico e vê... Mas eu tenho um relato, posso mandar para vocês no grupo, um relato de uma paciente que ela conseguiu curar o câncer dela com dosagem de vitamina D, de hormônio. E aonde a vitamina D dela estava 110, e a médica dela falando para ela tirar a vitamina D, e ela falou que ela não ia tirar, e ela não tirou, ela bateu o pé. Entendi. Ô, prof, e no caso também, por exemplo, de um paciente com a vitamina D baixa, mesmo que eu faça essa suplementação para aumentar, quer dizer, peça para ele fazer essa suplementação para aumentar, eu não poderia fazer o ozônio até que ela desse uma normalização. Com a vitamina D você pode, mas muitas das vezes, se ele não fizer, ele não vai sentir, porque a carência de vitamina D, gente, dá alergia, o paciente se sente fadigado, o paciente se sente muita dor, o paciente sente muita estafa, não tem energia. Então, ele próprio quer
é suplementar. Entendeu? E aí a gente tem que ter cuidado com essas doenças autoimunes, porque às vezes vem associado, e se ele não suplementa, só o ozônio por si só não vai adiantar. Tá ótimo, prof, obrigada. Por nada. Teve alguém que perguntou aqui, eu tenho uma que está fazendo o protocolo Coimbra, que é esse excesso de vitamina D para tratamento de doença autoimune. Não é excesso, é o que ela está precisando. Por quê? Para ela se ver, para a doença neutralizar, a doença autoimune neutralizar, ela precisa entrar em uma alta dosagem para quê? Para os outros órgãos trabalhar em conjunto e você não sobrecarregar eles. Olha aqui, ó. A vitamina D, né? O hormônio D, ela é carreada onde? Nos rins, onde tem. E às vezes não é produzido. Os rins já estão sobrecarregados. Então, quando a gente não entra com uma dosagem, ele está trabalhando acelerado ali. Então, para a gente ter que ele, né, produza essa energia, produz a vitamina D eficiente para o nosso corpo, a gente vai ter uma distribuição em todos os órgãos, nos neurônios, nos músculos, né, no tecido conjuntivo, aí, no fígado, nos ossos, no cérebro, né, na mitocôndria, a parte cardiovascular, no intestino e principalmente, ó, nas glândulas mamárias. Então, é de suma importância a gente orientar o paciente. Muitas das vezes ele está com um nódulo, ele vai fazer quimioterapia e não toma vitamina D. Então, para quem é enfermeiro, quem é biomédico, para quem eu não sei quais são as profissões que estão aqui, esteticista, né? Tem que saber o que o seu conselho permite, qual a dosagem. Mas cabe a nós orientar o nosso paciente para ele saber o que é bom para ele. O meu conselho permite que eu prescreva 2.000 I, mas eu oriento, olha, você está faltando. Então, se eu fosse você, eu tomaria tanto. Então, tá aqui. Eu mostro para o meu paciente, ó, eu estou tomando X quantidade de vitamina D e não estou conseguindo segurar. Imagina você que não toma, tá? Aí, ó, tem bióloga também no grupo. Então, para você que é bióloga, o que você pode orientar, prescrever. Então, cada um, de acordo o seu conselho, tem que procurar o que pode. Eu não entendo de todas as leis que é permitido, tá, gente? Então, por isso que eu não falo. Estou falando aqui num geral, mas você pode orientar o seu paciente. E aí, aqui a gente tem, né, um alemão em 1930 e os russos em 1938, que descobriram que a radiação UV aumenta rendimento. Então, os atletas de alta performance, eles têm que manter a vitamina D deles alta, porque através dessa vitamina D alta, eles vão conseguir melhorar o rendimento. Então, quando a gente trabalha com atleta de alta performance, fazer a ozonioterapia via sistêmica, porque é a melhor via para quê? Para ela absorver, porque a mucosa intestinal ela é muito rica em água. Então, por isso que o ozônio feito na via retal, ele é bem melhor do que uma aplicação local, do que uma subcutânea. Então, para competir com a via sistêmica da autoemo maior, que é uma forma que também é muito rica em água por causa do plasma, então a gente consegue essa absorção 10 vezes melhores aí com a ozonioterapia aplicado nessa via sistêmica para fazer a absorção melhor, tá certo? Da suplementação da vitamina D. E aí, quando eu tenho uma
deficiência da vitamina D, eu tenho um raquitismo, que é a fragilidade muscular e a osteoporose. Eu tenho infecções virais e bacterianas, eu tenho a doença autoimune, eu tenho aqui também o estresse oxidativo, que é o estilo de vida. Muitas das vezes o nosso organismo vai tentando compensar, aonde esse organismo vai querendo ter um estilo de vida inadequado, porque os neurotransmissores, ele vai buscando aí nutrientes, tá? E síndrome metabólica e diabetes do tipo 2, hipertensão, tá? Doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer e doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, muito cuidado aí com o paciente que tem deficiência de vitamina D. E aí, muitas das vezes, ele tem a deficiência, você está fazendo um ozônio e não vai ter muito resultado. Muito cuidado aí, tá certo? Professora, não entendi qual é a IMO maior e qual é a IMO maior. A IMO maior, a gente utiliza... Quem é que perguntou? Maria. Essa é Maria Antônia, né? Antônia. Isso. Vamos lá, vou esperar ela entrar, gente, para eu responder, tá? Então, a falta da vitamina D ou o hormônio D influencia negativamente dentro outras coisas, a comunicação entre os neurotransmissores, os marcadores inflamatórios e na saúde intestinal. Então, por que devemos tomar a vitamina D ou o hormônio D? Porque ele vai fortalecer os nossos ossos. A vitamina D é um hormônio que regula a quantidade de cálcio e fósforo em nosso organismo, aumentando a absorção desses sais minerais no intestino. Ela é responsável pela saúde dos ossos do organismo e tem um papel importante na força muscular. Então, para o paciente que às vezes está caquético, se ele não faz uma suplementação de vitamina D, para que você vai entrar com o ozônio? Só para melhorar a qualidade de vida? Então, a parte da nutrição associada, ou da suplementação associada com a ozonioterapia é fundamental, tá certo? Então, o benefício para o coração e os músculos, o cálcio e o fósforo são substâncias